Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao 28. Subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os 12 discípulos e disse-lhes, pelo caminho, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ele disse, Se queres, ela respondeu, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam-lhe, Podemos. Disse-lhes, efetivamente, a vez de beber o meu cálice, mas quando a estardes sentados à minha direita ou à esquerda, não pertence a mim. Conceder-vos-lo será para aqueles para quem está reservado por meu Pai. Os outros 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes, Vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam e que os grandes governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo. E o que quiser ser entre vós o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Lectio Divino faz 4 perguntas para que a gente possa viver a graça. O que o texto diz? Então nós vamos pegar o ensinamento do diário bíblico para que a gente possa refletir. Mas a palavra, ela é uma palavra viva, né? O ensinamento de Jesus, o próprio Evangelho, narrando ali este momento onde que Jesus caminha com os seus discípulos, o caminhar com Jesus, como é importante a gente caminhar com Jesus. E nós estamos nesse caminho, dia a dia, escutando a voz dele, meditando o que eles viveram. E esse meditar o que eles viveram traz para nós um direcionamento muito importante. Então no reino de Deus não vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro. Nós seremos todos iguais. E diante de Deus, o que vale mais não é o poder, não é ser maior aqui, como a gente busca às vezes em competições, né? Tentando ser melhor um com o outro, passando por cima, destruindo o outro, para que eu seja o melhor, para que eu tenha o poder. Porque diante de Deus de nada vale isso. Diante de Deus isso não vale nada. E o diário bíblico vai dizer assim, essas palavras de Jesus nos mostram como ele vai educando o coração dos seus apóstolos, mostrando que a grandeza, aos olhos de Deus, não está no prestígio ou na posição, mas na disposição de servir com humildade. Então, queridos irmãos, disposição para servir. Que nós temos que pedir isso para nós, viver a graça do amor dentro das nossas famílias, viver a graça do amor lá na comunidade, que a gente não queira ter competições, mas sim servir por amor. Vou dar um exemplo aqui. Quando você se coloca a querer estar em tudo que é lugar, querendo servir, lá na tua pastoral, lá não sei aonde, em várias pastorais, presta atenção que aí é um servir que às vezes está querendo se aparecer e não viver por amor. Porque o que acontece? Quando você serve por amor, você faz aquilo com qualidade. Muitas vezes as pessoas pegam muitos lugares, não fazem nenhum com qualidade, mas está ali para aparecer a sua presença, para que ela seja bem vista. Olha, está em tudo que é lugar. Mas quando você faz algo com amor, é feito diferente. É você se colocar naquele local, é se dedicar, fazer acontecer, preparar um caminho, preparar ali pessoas para estar substituindo, né? Então ali você vê todo esse agir, um carinho, um amor, se colocando não em primeiro, mas sim à disposição a servir. Ele contraria a lógica humana ao colocar o avental e lavar os pés de seus discípulos na última ceia.
Nossa verdadeira importância não está no cargo que ocupamos, mas no amor com que nos dedicamos àqueles que Deus coloca ao nosso lado. Essa frase aqui nos ilumina muito, né? A disposição para servir com humildade. E o que a gente fazer com amor, que nos dedicamos àqueles que Deus coloca ao nosso lado. Então, quando nós se colocamos diante de Deus, nos servir, a nossa casa, a nossa família, onde que nós estivermos, e a gente se dedicar, não se importando, mas simplesmente ajudando, fazendo acontecer, não se importando o que vai, o que eu vou ganhar com isso, né? Qual que vai ser a minha recompensa? Não, eu fiz isso, mas a fulano tem que me retribuir. Quantas vezes, irmão, eu já vi pessoas falando assim, ajudei o cara lá, ajudei a pessoa, e depois eu precisei, a pessoa não me ajudou. Então aí que tá, o servir sem querer algo em troca. Você fazer algo por amor. Eu ajudar lá a minha paróquia, né? Ajudar lá o padre, servir lá na minha pastoral. Aí de repente eu preciso de algo, vou lá e peço e não sou correspondido. Eu já fico bravo, viro a cara, vou embora. Então você não serviu por amor, porque quando você serve por amor, você não fica querendo algo em troca. Eu vou lá e faço a minha parte, eu coloco minha disposição, mas não fico esperando algo em troca. Eu simplesmente amo. E é nesse servir, é neste mover que pode mudar muito a nossa vida dentro de casa, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com as pessoas. Porque quando eu faço algo sem querer algo em troca, eu faço algo feliz e por amor. Então vamos pedir essa graça na nossa vida hoje, que nós possamos ter esse coração, onde que nós nos colocamos a servir por amor, com disposição, sem querer ter o espírito de competição. Neste momento, Senhor, coloca na Tua presença o nosso coração. Tire do meio de nós todos os sentimentos de competições, onde que coloca também as brigas, as discórdias, que neste momento o mover do Teu agir, do Teu Espírito Santo esteja no meio de nós. Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. O Senhor está tirando do meio das famílias a briga, a discórdia, desavenças diante de competições. Quem é melhor, fazendo coisas para ser elogiado, onde que há competição, há discórdia, há brigas diante do do dinheiro, do poder, para que sejam melhor, para que tenha mais. E neste momento você está compreendendo que isso não tem valor diante dos olhos de Deus. Não é o que você tem que você vai para o céu, e sim é o que você faz com amor. É aquilo que você se dedica. E irmãos, a maior graça que nós temos não é você encher a pessoa de bens, é você transmitir o amor para essa pessoa, como ela é importante para você. E aí é no pequeno gesto, é naquele momento que a pessoa menos espera, você vai lá e ajuda ela com aquilo que ela precisa. É naquele momento que a pessoa se sente amado, porque a pessoa se sente amada quando você ajuda ela, você vai e faz, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. E aí é os pequenos gestos de amor que vai mudando todo e fazendo a diferença no meio de nós. Por isso, querido irmão, quando Jesus nos apresenta esse modo de servir com amor, e não querendo competições, não querendo ser o primeiro, isso muda muito o nosso coração. E diante de Deus, esse servir, diante de Deus, também na nossa comunidade, que a gente não fique buscando competições, que a gente não fique buscando status, ser o primeiro, mas sim servir ao nosso Senhor, por amor a Jesus Cristo, por amor ao irmão que precisa daquele momento de ser acolhido, de ser amado, e que o Deus derrame no nosso coração essa graça muito importante, que é servir com amor. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.